Eu quero saudar a toda essa igreja que está reunida hoje aqui com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E dizer, logicamente, da minha alegria de voltar aqui e de estar com o privilégio de ser levantado diante da Assembleia dos Santos para ministrar a palavra. Vocês podem ter certeza que ninguém merece, mas Jesus Cristo nos dá esse privilégio. Portanto, eu aceitei. Enquanto eu viver, eu quero viver para entregar essa palavra. Portanto, vamos começar a trabalhar. Começamos hoje o nosso louvor, a nossa adoração, e está tudo indo tão bem diante do nosso Pai. Quando nós começamos o culto, nós invadimos um culto que existe por toda a eternidade. Deus está sendo adorado. Ele criou seres que o adoram. Querubins, serafins, anjos e arcanjos e toda uma pleiade celestial. E quando nós começamos, nós invadimos esse culto e adoramos ali. E quando saímos, o culto continua. Então é lá que nós estamos. Mas eu quero convidar os irmãos para abrirem a palavra no livro de Juízes, no capítulo 5. Vamos falar de uma mulher que pode ser você. E eu gostaria de ler um pouquinho mais, no versículo 11. Desde o versículo 11 do capítulo 4. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Razorete, Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Razorete e Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da
tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, o rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém. Vamos lembrar um pouquinho desse quadro. Nós vemos Deus fazer aliança com Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Mas no capítulo 24 de Êxodo, Deus faz uma aliança com Israel, e Israel com Deus. Porque na aliança de Deus com Abraão, Deus entra com tudo. Você vê, Abraão estava dormindo, Deus entra com tudo, ele promete, ele vai cumprir. Abraão não promete nada. Mas na aliança de Deus com Israel, Deus fala, o povo promete que vai fazer, a palavra está dada e a aliança está feita. E nós lemos depois em Gálatas, uma aliança ainda que meramente feita entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita, e nem a ela se acrescenta coisa alguma. Agora, o povo quebra aliança toda hora, eles eram levados em cativeiros, ou eram feitos cativos na sua própria terra, por quebra de aliança. Nós vemos que por causa disso, 700 anos antes de Jesus vir, Deus manda uma palavra por boca do profeta Malaquias, no capítulo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havê-los desposado. Então Deus vai fazer nova aliança, porque o povo quebrava a aliança toda hora. Então aqui, nesta situação, mais uma vez, no início do capítulo 4, você vê, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois que faleceu Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Hazorete e Ragoí. Nós vamos ver que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E Deus então vem socorrer os filhos de Israel. E ele fala através de Débora, a profetisa. E Débora vai chamar Baraque. E assim vai começar o que Deus vai fazer. Deus aqui tem uma estratégia. Eu sou apaixonada pelas estratégias que Deus faz, porque cada guerra ele usa uma coisa. Olha o que ele vai fazer aqui. Chega Sísera contra os filhos de Israel. Ele põe, digamos que aqui é o ribeiro Quizon. Sísera era o general poderoso de Canaã. Ele era o homem mais temido, um exército espetacular. Era o exército do momento.
Císera tinha 900 carros de ferro, está escrito aqui, capítulo 4, versículo 13. Você sabe o que significavam carros de ferro naquela época? 900 tanques de guerra. Sabe o que Israel tinha? Deus. Já sabe quem ganhou, não é? Não tem jeito, mas vamos ver lá. Císera expôs os 900 carros de ferro. Desculpe eu rir, eu acho engraçado. Aqui, às margens do Quizon. Lá se mostrou poderio. Puxados por cavalos espetaculares. Então ele tinha uma artilharia fortíssima e uma cavalaria fortíssima. Israel só tinha infantaria, era no mocotó móvel. Sabiam correr, sabiam se virar. Então, assim que Císera colocou os seus carros à margem do rio, você vê lá no cântico de Débora, desde os céus pelejaram as estrelas entraram em guerra a favor de Israel. Olha o que está escrito: desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Não dá tempo de ler tudo, mas sabe o que Deus fez? Mandou chover na cabeceira do rio. E aí as margens ficaram inundadas. Qual é o carro que se move inundado daquele jeito? Já eram os 900 carros. E qual é o cavalo que corre com lama até o joelho? Nenhum. Agora estava 1 a 1. Só os soldados de Císera teriam que correr, mas eles estavam acostumados a correr a cavalo. Então, Deus ficou olhando para a cara de Císera, e Israel, logicamente, levou a melhor. Quando Císera viu que não dava mais para ele, ele correu. Que vergonha! Que vergonha, Císera! Correu, largou tudo e correu. Olha o general correndo. Olha o general forte e poderoso. Cadê a vantagem dele? Aí, deixa eu agora mudar o assunto. Porque vou dizer para vocês, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, eu sempre aviso, entrou em cena uma mulher, para tudo. Porque ela vai roubar a cena. Isso você pode ter certeza. Isso você pode ter certeza. Você não sabe, minha irmã, o que você representa. Você não sabe o que você representa na visão de Deus. Oh, os homens me perdoem, mas eu só vou falar o que está escrito na Bíblia. Quando Deus criou o homem, Deus pegou o barro bruto. A Bíblia diz que Deus não havia feito chover sobre a terra ainda, mas do solo subiu uma leve neblina que umedecia tudo. Então Deus usou
aquela lama, aquele barro, e fez o homem. Soprou o seu interior no homem, lá estava o homem. Aí, Deus deu à terra o homem, como está escrito no Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Deus então passou todos os animais para o homem dar nome. Só que Deus passou aos pares. Então o homem começou a dizer: boi, vaca, passa. Cão, cadela, passa. Jumento, mula, passa. À medida que o homem ia dando nome, ele ia tomando uma consciência. Cada macho tem a sua fêmea. E eu? Aí ele pensou: pode ser que a minha venha lá no final, sozinha, e passa a dar nome. Só que a Bíblia diz: mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Pronto. Tadinho de Adão. Acabou. E eu? Cadê minha fêmea? Até o macaco tem sua macaca, e eu? E Deus, que sempre supre a necessidade e não a vaidade. Deus olha aquilo e Deus diz: não. O primeiro não da Bíblia. Não é bom que o homem esteja só. Eu repeti isso tanto para o meu filho. Foi Deus que disse: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Está vendo? Far-lhe-ei. Agora eu queria que vocês imaginassem esse momento. Se Deus fez o homem do barro da terra e deu toda a terra para o homem, agora o homem clama e sofre e deseja a mulher. Quem é que está clamando aos céus pela vinda da mulher? É toda a terra representada naquele homem. Olhe o que foi preciso para que Deus mandasse você. O planeta gritou, o planeta gemeu, o planeta precisou. E Deus diz: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Aí Deus vai fazer a mulher. Do barro bruto, negativo. Não, mulher é mulher, graças a Deus. Homem, do barro bruto. Mulher, diferente. Então Deus toma uma providência. Fez o homem dormir. Diga aleluia. Aleluia. Você já pensou o homem acordado? E Deus fazendo a mulher? E o homem dando sugestão? Primeira sugestão: pastor Aline, você não ia cantar. Nem eu ia pregar. Porque o homem ia dizer: não bota a boca, senhor. Então Deus: dorme, Adão. Meu irmão, aprenda isso. Descanse no Senhor. Enquanto você descansa, Ele está preparando aquela que será a sua esposa. Pare de sair tateando no escuro, procurando pelos seus sentidos. Beija daqui, beija dali. Não é assim que se encontra uma esposa. É Deus que prepara. Nunca se esqueça
que você é um filho de Deus. Você não pode seguir o método do mundo. Não pode, porque os impuros não herdarão o reino de Deus. Isto é a palavra de Deus. Nós não podemos aceitar impureza entre os filhos de Deus. Não podemos. Bem, Deus fez a mulher, e quando a mulher estava pronta, Deus segurou a mulher, acordou Adão. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Entra com a noiva, celebra o casamento. Eu digo para vocês, eu me emociono com isso, porque eu vejo essa cena no último capítulo do último livro da Bíblia. Quando a Bíblia diz, o Espírito, que é Deus, e a noiva, dizem, vem. Não é? Então você vê como você é especial, por quê? Aí vem essa turma feminista que só pode ser do capeta, porque a mulher tem que ser empoderada, porque a mulher é isso. Minha irmã, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus soprou vida no homem, mas não soprou na mulher. Deus não soprou vida na mulher, soprou a vida na mulher. A mulher recebe a vida através do homem. A mulher recebeu a vida através da costela do homem. Adão, para ter uma noiva, cooperou com uma costela. Mas Jesus, para ter a sua noiva, entregou a vida toda. Só que o homem sempre vai representar Cristo, e a mulher sempre vai representar a igreja. A igreja não tem vida em si, ela recebe a vida que vem de Cristo. Portanto, nós vamos ver que todas as vezes que entra uma mulher em cena, feche a Bíblia, vá buscar um copo d'água, desligue o mafioso, que é o celular, porque agora a mulher vai roubar a cena. No Antigo Testamento já era assim. Você pensa com Jesus não tem jeito, entrou a mulher e ele. Por quê? Por quê? Porque a noiva é o sonho do Pai. Ele pagou com a vida, porque o Pai queria a noiva. A noiva, a igreja, é o sonho do Deus soberano e eterno. Se você observar em Apocalipse, e vai capítulo 1 e 2, e entram os selos, no 7º selo vem as 7 trombetas, e na 7ª trombeta vem as 7 taças, e vai, e João está ficando doidinho, porque ninguém fala da noiva, ninguém fala do casamento do Cordeiro. Capítulo 19, só falta 20, 21 e 22, é o casamento, são as bodas. João fica tão perplexo, tão feliz. É o capítulo que é o assunto precedido por 4 aleluias. Você não vê isso em canto nenhum. João ficou tão impressionado, tão feliz, tão emocionado, que ele pagou um mico. Lembra que o anjo disse para ele, João, bem-aventurados todos os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E essas são as verdadeiras palavras de Deus. E João diz assim, prostrei-me diante dele para adorá-lo. Um judeu sabe que não pode fazer isso. Um discípulo de Jesus Cristo sabe que não pode fazer isso. Mas o pobre do João estava tão emocionado com as bodas, que ele me disse, vê,
Não faças isso. Sou conservo teu. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mas João, de tão emocionado, por quê? As bodas do Cordeiro. Tudo que Deus fez, tudo que Deus sonhou, tudo que Deus deseja, é a igreja. É a igreja. Nós precisamos nos alegrar em sermos igreja. É preciso que haja um clamor e uma alegria muito mais tão exuberante para dizermos não para o inferno. Eu sou igreja de Jesus Cristo. Mas nós vemos às vezes uma igreja tão indiferente, uma noiva tão balofa em cima do muro. Onde já se viu? Onde já se viu? Irmã, a senhora tem coragem? Que quarta-feira eu vou para Londres. A senhora vai em nome de Jesus. Mas e o vírus? O quê? O quê? O povo está apavorado. Estão me ligando para saber se esse vírus é aquele do capítulo 19 de Apocalipse. Nem tem coragem de ler o capítulo. Aqueles querubins infernais, eles são soltos do abismo só por 5 meses, só vão atacar aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte e não vão matar ninguém, é ordem, eles vão atormentar. Mas tem muita gente atormentada pelo corona. Ninguém vê e não tem coragem de ler a Bíblia. Entra Jael, e Jael. A Bíblia diz Jael, mulher de Eber, Queneu. Vamos ver um pouquinho, para vocês lembrarem quem era o Queneu, Eber. Lá em Números, no capítulo 10, no versículo 29, está escrito assim: disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, dar-vos-ei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Aí ele foi. Por causa disso, porque Robabe aceitou acompanhar Moisés, criou-se no povo de Israel uma gratidão muito grande aos queneus, porque Robabe era queneu. Agora, lá mais adiante, vai aparecer um queneu mau caráter. Mau caráter. Esse era Eber. Eber sabia que Jael não podia fazer nada de mal com eles. Então ele era amigo do inimigo de Jael. Ele era amigo de Jabim, rei de Razor, o rei de Canaã. Então ele apoiava Jabim, ele apoiava Sísera. A casa dele tinha entrada livre para os opressores de Israel. Jael não aguentou mais. Jael não aguentou mais. Nessa hora, essa mulher é atenta. Ela está atenta a tudo. Ela está prestando atenção no que se passa. Ela estava por dentro da guerra. Ela viu
que o exército de Císera estava perdendo. E ela estava feliz com aquilo, porque ela desejava aquele momento. Ela não aguentava mais ver Israel sofrer. E foi aí que ela ficou atenta. Quando ela viu Císera correndo de medo, correndo pela vida dele, ela entra em cena. Daquele jeito que Deus fez a mulher. Quando que ela fala, doce, parecia um flautim. Olha, ela vira para Císera e diz para ele: entra, Senhor meu. Só uma mulher sabe fazer isso. Mulher, você sabe, né, minha irmã? Você sabe botar o pescoço na posição certa. Você sabe fechar o olho. Você sabe mudar a sua voz. Deus criou a mulher. Não botou barba no rosto, nem cabelo no peito, graças a Deus. Mas Jael saiu com aquele tipo bem humilde. Mulher sabe fazer isso, e você não me olhe com esse cara de santa, que você sabe. E ela empregou tudo em cima de Císera. Ela ia arrebentar com Císera. E para isso ela tinha que usar todos os dons dela para atraí-lo para a emboscada que ela tinha precisado. É hoje. Entra, Senhor meu. Entra na minha tenda. Não temas. E ele era mulher de Éber, era um amigo dele. Estando na tenda de Jael, ele estava em casa, porque a Bíblia diz que havia paz entre Éber e o rei de Razor. Então Císera tinha entrado ali à vontade. Então ele se sentiu à vontade. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta, protegeu. Ele disse: dá-me, peço-te de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Muitas pessoas não entendem isso. Eu morei no Iraque 3 anos e 6 meses no Kuwait. Lá, você compra com o preço de 1 litro de água de beber, 3 de gasolina pura, da melhor. Porque as pessoas cavam para encontrar água e encontram petróleo. Então, a água lá é muito rara. Então, uma forma de você dar as boas-vindas não é dizendo, fique à vontade. É dando um copo d'água. Quando você entra numa loja mais refinada, eles trazem uma bandeja. Você vai chegando na porta, eles vêm com uma bandeja, um copo e despejam água no copo para você. Nas lojas mais pobres, tem uma espécie de pote, onde tem o púcaro, que é tipo uma concha, que você tira a água, bebe, não joga fora o resto, bota lá dentro. Ninguém morreu até hoje. Então, oferecer água para alguém que chega é dar boas-vindas. Só fazendo um parênteses, vocês lembram de Simão, da casa de Simão, quando Jesus entrou na casa dele? Aquele fariseu que convidou Jesus para o jantar só para dar uma pesquisada em Jesus mais de perto. Quando Jesus se senta à mesa,
que vem aquela mulher pecadora e começa a chorar nos pés de Jesus. E Jesus deixou. E Simão estava lá pensando, tá vendo que não é profeta coisa nenhuma? Porque se fosse profeta, saberia que essa que está tocando nele é uma pecadora da rua. Isto não é profeta coisa nenhuma. Jesus, então, contou para ele aquela história e perguntou qual era o mais devedor. Lembra disso? Aí ele diz, aquele que devia mais. Pois eu quero te dizer, Simão, eu entrei na tua casa, tu não me deste um beijo. Eu digo, eu não entendo. Se Jesus entra na minha casa e eu soubesse que era ele, eu ia dar tanto beijo que ele ia correr. Tu não me deste um beijo. Tu não me deste água. Não, pode deixar, eu sou assim, sem jeito, eu não fiz teologia. Tu não me deste água. Viu? Então tu não me recebeste. Tu me chamaste para a mesa como se eu tivesse vindo aqui faminto. Então, água é sinal de boas-vindas. Císara entra e quer ser honrado com boas-vindas. Dá-me de beber, peço-te. Um pouco d'água porque tenho sede. Ela pensou, a água já era. Ela abriu um odre de leite, deu para ele de beber, e ele estava tão cansado, e ela cobriu. Dorme. Dorme, Senhor meu. É tão lindo isso que você vai ver no cântico de Débora. Bendita seja sobre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, versículo 25. Leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Mas não deu água. Ela deu comida. Mas água não deu. Então, a Bíblia diz que ela o cobriu. Ela não queria que ele visse nada. Deve ter esperado. E ele disse para ela, olha, pense nisso. Põe-te à porta da tenda. Você sabe o que é porta na Bíblia? É lugar de autoridade. Porque quem está na porta é que permite quem entra e quem sai. Então a porta é o lugar de autoridade. E ele, Císara, é que dá ordem. Ele está dentro da tenda de Jael. Pois ele dá ordem para ela. Fica-te lá na porta. Olhe bem, que ousadia. E há de ser que se vier alguém e te perguntar, que alguém responde não. Quer dizer, mente. Fica lá na porta e mente. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Vamos ver isso aqui. Ele estava dentro da casa dela. Ele tinha o hábito, porque ele tinha liberdade ali, por causa do marido dela. Naquela época, as tendas eram feitas um tripé. Botava uma estaca, 2, 3, e cobria com uma lona. Se tirasse uma estaca, já era a tenda. Aquela mulher, será que não tinha uma outra estaca lá fora no quintal? Ela sabia direitinho onde estava o martelo.
Ela era uma mulher arrumada. Sabia onde estavam as coisas na casa dela. E ela pegou, tirou uma estaca da tenda. Isso é muito importante. Naquela hora ela estava dizendo: eu não quero casa que abriga o inimigo. Há quanto tempo aquele homem tinha pervertido a intimidade dela? Olha, meus irmãos, vocês podem ter 50 casas, mas só aquela onde você habita é o seu lar. Tem pessoas que constroem tantas casas, mas não conseguem ter um lar. Casam, descasam. Casam, descasam. Podem fazer tantas coisas, mas não constroem um lar. Porque lar não depende de dinheiro. Então, o lar é a casa onde você habita. É o lugar da sua intimidade. É no seu lar que você é você mesmo. Você chega na sua casa, você tira os saltos, você tira o sapato, você tira aquilo tudo que aperta, que tem gente que vive apertado. Você tira a peruca, você tira a maquiagem, tem quem tire até a dentadura, porque na sua casa você é você mesmo. Então, se alguém quer lhe conhecer, tem que lhe conhecer na sua casa. A casa dela, a intimidade dela estava sendo defraudada há muito tempo. Ela não quis mais aquela casa defraudada, que abrigava inimigo. Ela acabou com aquilo. Ele ainda mandou que ela fosse mentir. Agora, como está a sua casa? Qual é o inimigo que você está protegendo lá dentro? E que você fica no seu lugar de autoridade, de mãe, mentindo para defender. Quantas vezes meu filho não está vindo para a igreja porque está estudando muito para o vestibular? Mentira, ele estava na boate. Ah, meu filho não está podendo aparecer na igreja por causa disso. Ele já disse que não vem mais. Você está fazendo o que Císera disse para Jael fazer. Você está mentindo para acoitar o mal que está dentro da sua casa. Você está sofrendo. Jael sofria dentro daquela casa. Quanto soluço que ninguém ouviu. Quanto pranto que ninguém enxugou. Quanta dor. Sem poder fazer nada. Quanto você tem chorado pelo mal que tem entrado na sua casa. Lembra de uma parábola que Jesus contou? Eu chamo o capítulo 15 de Lucas o capítulo das coisas perdidas e restauradas. Quando Jesus quer falar de perda e restauração de vida, ele põe um homem que foi buscar a sua ovelha, um pastor. Quando ele quer falar de perda e restauração de relacionamento, ele põe um homem, um pai, com o filho chamado filho pródigo. Mas quando ele vai falar de perdas e restauração de valores dentro da casa, ele põe uma mulher. Porque a mulher é guardiã dos valores eternos da família, da porta da rua para dentro. Ele diz: qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma? Não acende a candeia. Olha a ordem dele. Varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo encontrá-lo,
reúne as amigas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que eu tinha perdido. Ninguém sabe qual foi o valor, porque dracma é valor, é dinheiro. Um valor tinha desaparecido. Não se sabe se foi o valor da honra, do respeito, da obediência, da pureza. Ninguém sabe qual foi o valor que foi perdido dentro daquela casa, mas foi perdido um valor. Primeira coisa que a mulher pensou na história de Jesus: se um valor me é perdido dentro da minha casa, é porque minha casa está no escuro. Acendeu a candeia. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Precisa trazer a luz da palavra dentro da casa. Lá em Deuteronômio 6, no versículo 6, Deus diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ei, está acontecendo isso na sua casa? Será que você se assenta e fala a palavra de Deus? Você deixa que a palavra gerada no coração de Deus seja ouvida na sua voz para a sua família? Será que a última coisa que seus filhos ouvem de você à noite é a palavra de Deus? Será que a primeira coisa que eles ouvem ao amanhecer é a palavra de Deus? Mas é isso que Deus diz: tu as inculcarás. Irmão, eu não posso obrigar. E eu disse: por quê? Você obriga a escovar dente, você obriga a se alimentar, você obriga a fazer tudo, mas você não pode obrigar a ir para a igreja. É obrigado, vai na raça. Criei assim. Sou grossa. Sou grossa. Quando eu era pequena, só tinha sobremesa dia de domingo. Mas na hora que ia distribuir a sobremesa, cada um tinha que dizer de cor o trecho da Bíblia. Eu dizia o meu, pegava minha sobremesa, e dizia o dos outros, pegava de todo mundo. E como a sobremesa era sempre pudim de leite condensado, hoje eu detesto pudim. Engraçado. Mas tinha prêmio para quem soubesse. Sabe por quê, meu irmão? A formação espiritual é dada em casa, é isso que Deus está dizendo. É você que é responsável. A igreja tem uma linda escola dominical, glória a Deus. Mas o pastor não é responsável pela formação espiritual dos seus filhos. É você em casa. Delas falarás. É para abrir a boca e falar. É para falar, é para dizer. Aquela mulher, segundo Jesus, quando viu que um valor tinha desaparecido na casa dela, ela tomou a candeia é a luz é a palavra. Quando acendeu a candeia, ela viu que tinha lixo, pegou uma vassoura, e não era para voar. Pegou a vassoura e foi varrer, porque o lixo que entrou só apareceu quando foi acesa a luz da candeia. Quanto lixo tem entrado na sua casa, através da mídia? O que é que seus filhos estão ouvindo? Músicas em inglês que você não compreende, vendo coisas que você não quer que eles vejam. Está entrando, está poluindo, está adoecendo.
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vou falar. Quando Deus fabricou o seu corpo, minha irmã, Ele sabia o que estava fazendo. Por que é que Ele botou lá dentro, bem dentro do seu canal vaginal, uma membrana? Sabe quando a gente vai inaugurar um prédio, uma obra, a gente põe uma fita e dá um laço. Ou alguém, para inaugurar, corta ou desfaz o laço. Está inaugurado, pronto. Quando Deus botou uma membrana, Ele botou num lugar que ninguém vê, mas Ele botou no seu corpo. No dia que você casa, esse é o plano de Deus. Quem criou isso foi Deus. Isso não é imoral. Isso foi criado antes do pecado. Que o seu marido penetra ali, aquilo é rompido e o seu sangue é derramado sobre o membro do seu marido. Isso significa aliança, é aliança de sangue. Aliança de sangue. Quantas vezes eu vi no Iraque, acabava o casamento, o casal ia, e a família ficava do lado de fora esperando, até que ele botasse pela janela o lençol com a mancha do sangue. Por que é que as nossas moças hoje estão perdendo a virgindade antes do casamento? Isso é um lixo satânico que entrou, e a igreja já não fala mais disso, como a igreja não fala mais do divórcio, e daqui a pouco não vai mais estar falando do casamento entre indivíduos do mesmo sexo, porque nós vamos nos adaptando, nós vamos aceitando. Quer matar uma rã? Quer? Você bota uma panela bem cheia de água. Quando a água estiver borbulhando, joga a rã bate, pula e vai embora. Mas se você quiser matar a rã, você põe a rã dentro da água fria, na panela, e bota no fogo brando. E daqui a pouco a água começa a aquecer. Que coisa gostosa. Aí a rã vai se espalhando. Ei, que conforto, porque a água vai ficando quentinha, e vai, a água vai aquecendo, e a rã vai se adaptando àquela temperatura. Daqui a pouco ela está morta, morreu por adaptação. Nós estamos morrendo no pecado por adaptação. Quando o apóstolo Paulo nos diz, no capítulo 12 de Romanos, não vos conformeis, não vos adapteis, não andeis em conformidade com este mundo, pelo contrário, sede transformados ou transfigurados pela renovação das vossas mentes. Jael viu o lixo entrar na casa dela, viu o mal permanecer na casa dela, e ela esperou o momento certo para acabar com aquilo, e na hora certa ela acabou com o caminho do mal, ela acabou com aquela tenda que servia para abrigar o inimigo. Como é que está a sua tenda? Como é que está a sua casa? Será que você está aceitando o mal que entra? A desonra, a malcriação, a indiferença dos filhos. Filhos que já entram em casa, pegam um prato de comida e levam para o quarto e fecham a porta.
E você tem que bater na porta do filho. Eu bater na porta do meu filho dentro da minha casa, pedir licença para entrar, me desculpe. A casa é o nosso lar. O que existe lá dentro que eu, como mãe, não posso ver? Ah, mas é privacidade dele. Vá na psicologia moderna. Eu quero dizer para você que meu doutorado é em psicologia. Tem um grande psicólogo, eu não gosto de citar frases dos outros no púlpito, vou ficar bem longe, que ele diz: a scientifically brought up child would be a pitiable monster. Uma criança criada de modo científico vem a se tornar um monstro digno de pena. Porque você está criando fora da fabricação. Preste atenção. Você compra uma geladeira. Foi fabricada para funcionar conectada na eletricidade. Mas você esquece, você limpa a geladeira e bota dentro tudo de bonito. No outro dia está tudo estragado, a geladeira não funciona. Chama o técnico diz, está tudo certo. Mas olhe, a senhora não conectou na corrente elétrica. Quando conecta, Por quê? Porque aquela geladeira foi fabricada para estar conectada com a eletricidade. Agora, como é que Deus fabricou você? Porque você é fabricação de Deus. Como é que Deus fabricou você? Fabricou um corpo, botou nesse corpo os órgãos, as maravilhas todas, que até hoje a ciência não conseguiu definir. Mas Deus não podia estar conectado com você pelo corpo, porque Deus não é corpo. Então Ele criou um corpo espiritual chamado alma. Aonde estão inteligência, juízo, raciocínio, consciência, tendências, inclinações, tudo. Só que Deus não podia estar conectado com você pela alma, porque Deus não é alma, Deus é espírito. Então Deus criou no homem um espírito, o espírito do homem, para que Deus esteja conectado com o homem pelo espírito, e o espírito conectado em Deus e abastecido em Deus, ele dirige a alma, e a alma dirige o corpo. Mas Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu. O que foi que morreu no homem? O espírito. O homem ficou desconectado. Aí a alma diz: mas eu, que fui feita para ser dirigida pelo Espírito, agora o Espírito está morto. Morreu, mas não desapareceu. Por isso que ele ressuscita no novo nascimento. Aí ela diz: eu preciso de um Espírito para me dirigir. Aí ela vai ser dirigida pelo Espírito que está no mundo e se torna uma alma mundana, uma alma carnal, ou simplesmente carne, como diz o nosso irmão Paulo de Tarso. E por isso, Jesus Cristo já veio, já nos conectou, Pai, já enviou o Espírito está em nós, para aplicar toda a redenção na vida de cada um de nós. E nós estamos bebendo da água suja do mundo. Por quê? Desconectados de Deus. Aceitamos as coisas do mundo como se elas fossem necessárias. Vou contar uma coisa para vocês. Eu sei que vocês vão trabalhar amanhã, mas eu tenho que falar isso. Vocês sabem a Terra é uma esfera, não é? A camada central, íntima da Terra, é a pirosfera, camada de fogo que pira
é fogo. Lembra da pira que o pessoal carrega nas Olimpíadas? É fogo. Por quê? Porque aquele fogo mantém a terra solta no espaço. Entendeu? Acende um fogo. Acende um fogo. E eu quero ver se aquele fogo não aponta para cima. Nunca um fogo aponta para baixo. Mas o fogo de Deus vem de cima para baixo. É o único. Aconteceu em Pentecostes. Mas também você lembra do que aconteceu naquela história ali de Elias com os profetas de Baal. Mas quando João Batista é perguntado, ele diz: não, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele vem, fogo. Para quê? Existem vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia. É fogo, é óleo, é sopro, é vento, é chuva, é água, pomba, penhor. Mas o fogo, além de tantas coisas que ele faz, ele fica dentro de você. É o Espírito Santo. É o único Deus que responde com fogo. Para quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele vai tornando você mais leve. Ele vai arrebatando você deste mundo. Sabe quando você vai saindo num avião, que você está na janela, que daqui a pouco o avião decola e você começa a ver tudo tão pequeno lá embaixo. Você começa a olhar para as coisas do mundo e considerá-las tão sem valor. Não tem valor. Não tem mais valor. Mas, irmã, não será por causa da sua idade? Não. Porque para mim eu digo as coisas, o povo diz, é porque ela é velha. Está escrito na Bíblia, o Espírito Santo não é velho. Você começa a olhar para as coisas deste mundo e achar tão ridículas. Mas, irmã, como é que a senhora passa 45 dias na América do Norte e não vai a um shopping? E fazer o quê? Eu não preciso de nada que tem no shopping. Eu não preciso. Eu começo a ver as coisas tão sem sentido e às vezes tão vergonhosas. Tão vergonhosas. Eu vivo no meio de pessoas que eu tenho que dar comida, que eu tenho que dar remédio, que eu tenho que dar roupa. Eu sei quanto custa o quilo do feijão, do arroz, o preço do óleo, da farinha de trigo, do leite, do Nescau, eu sei. Como que eu vou pegar o dinheiro e gastar para comprar mais sapato? Mas eu não sou uma centopeia. Eu tenho um par de pés, graças a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para que você aprenda com Jael. Aprenda a chegar no seu limite. Desfaça essa casa que abriga o destruidor do seu lar. Desfaça essa situação que lhe envergonha. Pare de mentir para acobertar o mal que está dentro dela. Você vai ser tomada por ridícula, por doida. Não tem problema. Nunca vi gente com juízo seguir Jesus Cristo. Nunca vi.
Não tem. Não tem. Olhe desde Abraão. Vê Moisés estendendo a mão sobre o mar. E não é que abriu. Batendo na rocha. E não é que saiu água. Noé construiu um navio no deserto. Como vai levar para o mar? Deus trouxe o mar para lá. Então não venha me dizer que você é muito sensato, muito cheio de inteligência e vai seguir Jesus, vai seguir a Deus pensando, vai. Porque ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque o quanto distam os céus da terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Aprenda a acender a candeia dentro da sua casa. Que foi que Deus disse para fazer? Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, como? Delas falarás. Você sabe o que é falar? Abrir a boca e dizer. O que? A palavra de Deus. Mas, irmã, as paredes vão ouvir. Se for a palavra de Deus, a parede ouve. O mar se cala, o vento obedece. Lázaro vem da eternidade. Se for a palavra de Deus, as paredes vão ouvir. A cama do seu filho vai ouvir. O guarda-roupa dele, a geladeira, tudo, porque a palavra de Deus está enchendo a sua casa. Quando eu entrei no Morro Dona Marta em 1990, era a maior concentração de centro de macumba. Em 2002, acabou o último. O que é que eu fazia? Eu ia por Laranjeira e voltava, lá descendo. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de sua mão. Só o que está escrito na Bíblia. Tinha gente que ia na minha frente matando galinha preta. E os meus batedores atrás. Eu tremia toda por dentro. Tremia literalmente. Quando eu entrava na casa de Maria Marta, eu chorava de nervoso, de medo. No outro dia eu estava lá de novo. Porque eu tenho um defeito que virou qualidade. Sou teimosa. Aquele morro ouviu a palavra de Deus. E eu só cantava com minhas crianças versículos bíblicos. 2002, último centro de macumba acabou. A favela mais violenta do Rio de Janeiro, em 2004, saiu da lista. 2008 foi posta a primeira PP. Procuraram saber o que é que tinha? 83% da população é evangélica. Não bata a palma, não. Porque são evangélicos. Se fosse discípulo de Jesus Cristo, as moças não engravidavam solteiras. E ainda existe isso. Por isso é que eu não estou alegre. Porque Jesus Cristo mandou fazer discípulos. Eu quero que nesse momento você pense. Jael desfez aquela tenda. Ela tinha tantas outras estacas, mas ela preferiu aquela. Ela acabou com o mal que atacava a casa dela, dentro da casa. Aqui eu não quero mais você. Chamou Baraque e disse: o homem que você está procurando, vem aqui, ó. Está ali, ó, espetado no chão. Espetado. Qual é a sua posição numa batalha dessa? O que é que está lhe envergonhando? O que é que está levando você a mentir a respeito dos seus filhos? A respeito do que acontece? O que é que está? Você está permitindo que a namorada do seu filho vai ficar conversando com ele no quarto? Você está cooperando. Porque se você é tão negligente,
Você é tão complacente que você se torna conivente. Se você deixa o seu filho ou a sua filha com o namorado dentro do quarto, primeiro lugar, se não acontecer nada, um dos dois está com problema. Você sabe o que pode acontecer. E outra coisa, lugar de visita é na sala. Não tem sala de visita, não. Quarto nunca foi lugar para visita. Você tem permitido os finais de semana. Meu filho foi passar um final de semana com a namorada. Já não é namorada, não. O termo certo é amante. Porque como é que vai passar o final de semana com a namorada no hotel? Os dois no mesmo quarto. No mínimo é impureza. Então, se você está coitando isso tudo, você tem que aprender com Jael. A Bíblia diz: bendita seja Jael sobre todas as mulheres que vivem em tendas. Bendita seja Jael, que não aceitou acoitar o inimigo dentro da sua tenda. Mas, irmã, nós estamos no século 21. Qual é o problema? Deus é o mesmo. Os tempos são maus. A Bíblia diz que no tempo de Noé, a terra estava cheia de corrupção e violência diante dos homens, mas Noé andava com Deus, e porque ele andava com Deus, ele levou toda a família dele para dentro da arca da salvação. E quando eles saíram da arca, o que foi que aconteceu? Vamos construir uma tenda? Não. Vamos procurar alguma coisa para fazer comida? Não. O que foi que Noé fez? Vamos construir um altar, vamos adorar. No meio de uma geração corrompida, igual nós temos hoje, tinha um homem que andava com Deus. E porque ele andava com Deus, toda a sua família foi salva. O que eu lhe desejo é que você tome atitude, pense. É o que Deus está requerendo de você. Deus podia ter trazido você muito antes, mas fez de você mulher, para a igreja do século 21. Assuma a sua posição de dona de casa. Grite, fale alto a palavra de Deus, proclame a glória de Deus, faça da sua família um cântico de louvor a Deus. Você vai ver que quando você começar a proclamar a palavra de Deus dentro da sua casa, você vai ver que no início as coisas vão ficar mais difíceis, depois elas começam a melhorar. Você vai começar a ver um sorriso no seu marido, nos seus filhos, a alegria começa a brotar. Mas não dê lugar ao diabo. Pelo contrário, resista ao mal que está entrando, seja pelo celular, seja pelo computador, seja pela televisão, seja pelas revistas, o que vier. Mas desfaça esta tenda que tem abrigado o inimigo no seu lar. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.